Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou muito alegre, por meu Deus me dá mais a força, me deu o fôlego de vida para estar aqui nesse lugar, porque eu acredito que dormir e acordar não é hábito, mas sim é uma dádiva de Deus. E acredito que muita gente hoje morreu, muita gente hoje não teve o privilégio de receber o dia de hoje, muita gente dormiu na noite passada e hoje, nesta manhã, não conseguiu acordar. Mas por isso eu correndo graças a Deus, por ter me dado mais um dia como oferta, me dado a força para poder ir trabalhar, ganhar o ganha-pão para minha família. Estou muito alegre. E é isso, família. Bem, vamos ao nosso tema, vamos ao nosso vídeo. O tema de hoje, eu queria falar sobre o tempo. Mas hoje vou fazer uma coisa completamente diferente. Hoje eu vou realmente ler a Bíblia, porque recebi um conselho que às vezes também é bom não só falar, mas consultar também ao mesmo tempo, ou seja, ler também o que realmente está na Bíblia, não é? Então é hoje o que eu vou fazer, vou realmente ler sobre esse tema que eu já li anteriormente, estudei e meditei muito e queria falar sobre ele, mas vou me basear somente aqui neste tema, somente na palavra de Deus, somente nesta Bíblia. Vamos começar com o tema. O tema de hoje é o tempo e eu queria começar na carta de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 até 8. Então assim eu vou ler. Subtítulo: Há um tempo certo para tudo. 1. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. 2. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. 5. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apertar do abraço. 6. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. 7. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que sente. 8. E por último, tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Amém, igreja? Bem, irmãos, como acabei de ler, aqui a Bíblia nos ensina que para tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, há tempo para tudo, como eu acabei aqui de ler. Há tempo para brincar, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para desistir, há tempo para semear, há tempo para colher. Então tudo que existe debaixo do céu tem o seu tempo determinado. Mas agora a minha pergunta é, hoje em dia, há pessoas que não têm a noção que tudo tem o seu tempo determinado. Se eu voltar aqui a recapitular, no segundo versículo, como diz que há tempo de nascer e há época de morrer. Sem querer, vamos ainda chegar aqui nessa parte onde diz que há época de morrer, ou seja, há tempo de morrer. Significa que a própria morte tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer. Significa que o próprio nascimento tem o seu tempo determinado. Hoje em dia nós sabemos o quanto, mas agora segundo a Bíblia, nos ensina que até o tempo de nascer é determinado. Nós todos sabemos que um bebê normalmente demora no máximo às vezes 9 meses na barriga da sua mãe. Isso nos mostra que é um tempo determinado. A morte, tempo de morrer, significa que a morte tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado de acontecer e tem um tempo determinado de durar.
Porque nós sabemos, nós vamos morrer, mas essa mesma morte não durará para sempre. Porque nós entendemos e nós sabemos que o nosso corpo é que fica. A nossa carne é que morre, o nosso corpo é que fica, mas o espírito é que vivifica. Não sei se vocês estão a entender comigo, mas eu vou explicar. Vou procurar outro, para ser mais fácil. Vamos entender. Vamos ler aqui. Há tempo de chorar e tempo de rir. Mas hoje em dia existem pessoas que permanecem no choro. Existem pessoas que permanecem neste choro porque não conseguem entender que o choro, o sofrimento, tem o seu tempo determinado. Existem pessoas, exemplo, algum familiar morreu, mas eles mantêm com o luto, mantêm sempre de luto, mantêm sempre a chorar, permanecem sempre a chorar, sempre triste, sempre de luto. Passou 2, 3, 4, 5 anos. Eles permanecem, eles continuam depressivos. Mas a Bíblia aqui nos ensina que há tempo de chorar. Significa que o chorar, o ficar triste, o ficar deprimido, tem o seu tempo determinado. Deus fala que isso tem o seu tempo determinado, ou seja, isso não dura para sempre, já tem o seu tempo determinado. Mas nós não conseguimos entender isso porque permanecemos sempre neste mesmo tempo, porque não queremos deixar passar o tempo que já foi determinado. Há tempo de rir. Significa que rir, festas, bodas, tem o seu tempo determinado. Mas hoje em dia nós não queremos respeitar esse mesmo tempo. Hoje em dia nós não conseguimos respeitar que há momento de rir e há momento de chorar. Há momento de ir em festas, tem o seu tempo determinado. Mas nós não conseguimos entender isso. Uma mãe que nasceu o seu filho até uma certa idade é considerado como uma criança, é considerado como um bebê, é considerado como um adolescente, é considerado como um adulto, é considerado como já uma pessoa velha. Mas a mãe permanece sempre no tempo de criança. A mãe não consegue aceitar que o meu filho já cresceu. Não consegue aceitar que o tempo dele de criança já foi determinado e ele já ultrapassou, ele já passou esse tempo de ser criança. Por quê? Porque tem o seu tempo determinado. Como a Bíblia aqui nos ensina que todas as coisas têm o seu tempo determinado e o seu tempo determinado é certo. Ou seja, não é errado, é certo. Mas nós não entendemos isso. Existe o tempo certo e determinado para chorar. Existe tempo certo e determinado para rir. Existe tempo certo e determinado para plantar. Existe tempo certo e determinado para colher. Mas nós continuamos sempre a errar. Nós continuamos sempre a permanecer. Nós continuamos sempre a querer prolongar o tempo que já foi determinado, porque esse tempo determinado é certo. Vamos ler aqui, recapitular aqui no versículo 6. Tempo de buscar, tempo de desistir. Tempo de desistir. Hoje em dia existem pessoas que não conseguem entender que o tempo de desistir é certo e é determinado. Tem pessoas que continuam a bater, como dizem, continuamos a bater na mesma tecla. A tecla já estragou, já partiu, já nem funciona, mas nós continuamos sempre a bater nessa mesma tecla. Nós não conseguimos entender que o seu tempo já é certo e já é determinado, mas nós não aceitamos isso. Eu sei que muitos de nós hoje em dia não aceitamos que
há tempo determinado para tudo e para todas as coisas, e esse mesmo tempo é um tempo certo. É um tempo certo, mas nós não estamos lá. Nós não temos o poder de determinar esse tempo. A única pessoa que tem o poder de determinar esse tempo é Cristo, é Deus. Deus é o único com o poder de determinar o teu tempo. Mas quer queiras, quer acredites ou não, o teu tempo de estar aqui nessa terra, o teu tempo e o meu tempo já foi determinado. Ou seja, Deus já sabe qual é o dia que você vai subir. Deus já sabe e Ele já determinou quanto tempo você vai ficar aqui na terra e eu vou ficar aqui na terra. Deus já determinou e Ele sabe quanto tempo que você vai permanecer nesse trabalho. Deus já determinou e Ele sabe quanto tempo você vai permanecer triste. Vais permanecer de luto. Já foi determinado esse tempo. Porque existe tempo para todas as coisas. Agora, se nós formos a ver hoje em dia, o ser humano alimentou, criou coisas modernas para minimizar o tempo, sem entender que o tempo já foi determinado, sem entender que o tempo já é determinado e já é certo pelo nosso Criador. Antigamente, o nosso meio de transporte mais rápido era andar a cavalo. Havia tempos que o meio de transporte mais rápido era andar a cavalo, andar de carroça. Porque o cavalo anda não sei quantos quilômetros por hora. Mas inventamos, nos dias de hoje, nós inventamos agora a velocidade do cavalo, inventamos um carro e metemos a velocidade do cavalo nesse carro. Ou então ainda mais rápido. Para quê? Para nós minimizar o tempo, para nós guardar o tempo. Mas nós não conseguimos entender, ninguém consegue guardar tempo.